Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai analisar um dos momentos talvez mais transformadores de toda a história da Igreja. Um encontro que parecia impossível e que acabou quebrando barreiras que existiam há séculos. E o mais curioso, tudo isso começou com a visita a uma casa que, em teoria, era proibida. Bem, para a gente entender essa história, vamos seguir um roteiro. Primeiro, vamos conhecer esses dois homens que viviam em mundos completamente diferentes. Depois, vamos ver como uma revelação divina preparou o terreno para que eles se encontrassem. E aí, a gente mergulha em como as barreiras foram de fato quebradas, culminando no que ficou conhecido como um Pentecostes para os gentios, e revelando uma verdade que muda tudo. Então a nossa história começa com dois personagens principais. De um lado, um oficial do Império Romano. Do outro, um pescador judeu, apóstolo de Cristo. Separados por cultura, por lei, por tudo, mas sem que eles soubessem, tinha algo que os conectava: a oração. Olha só o cenário. De um lado, a gente tem Cornélio, um centurião romano, ou seja, parte do poder opressor. Mas ele era um homem piedoso, que orava ao Deus de Israel. Do outro lado, Pedro, um dos grandes líderes da igreja, um judeu que seguia à risca as leis que o proibiam de sequer entrar na casa de um gentil como Cornélio, considerado impuro. Eram literalmente dois mundos que não se misturavam. E para conectar esses dois mundos tão distantes, não tinha outro jeito. A iniciativa precisava ser divina. E foi exatamente o que aconteceu. Deus age de forma espetacular, através de duas visões, uma para cada um, construindo uma ponte sobre esse abismo. E o mais fascinante é ver como esse plano foi perfeitamente coordenado. Veja bem, primeiro, a mensagem chega para Cornélio, aquele que estava, digamos, do lado de fora. Um anjo fala com ele. Só depois é que Deus vai preparar Pedro, o que estava do lado de dentro, para a missão que iria virar um mundo dele de cabeça para baixo. Isso mostra claramente que a iniciativa partiu de Deus. A mensagem para Cornélio foi direta. Olha, o que você tem feito não passou despercebido. Mas a devoção dele não era o fim da linha. O anjo dá uma ordem: mande buscar um homem chamado Pedro. Por quê? Porque Cornélio, apesar de temente a Deus, ainda precisava ouvir o evangelho para ser salvo. Então, movido por essa visão divina, Pedro obedece. Ele começa uma jornada que era muito mais do que apenas alguns quilômetros de distância. Era uma viagem que cruzava fronteiras culturais, religiosas e preconceitos enraizados há gerações. E Pedro sabia que aquilo não era uma coisa simples. Ele sabia que essa atitude seria questionada e muito. Por isso, ele não vai sozinho. Ele leva 6 outros cristãos judeus com ele. 7 pessoas no total. Para quê? Para que eles fossem testemunhas do que estava prestes a acontecer. Foi um ato de obediência, mas também de prudência. A gente precisa entender o peso disso. Para um judeu daquela época, entrar na casa de um gentil era algo impensável. Era quebrar uma regra social e religiosa muito forte. Pedro estava conscientemente pisando num território que ele foi ensinado a vida inteira a evitar. Era um passo de fé que desafiava tudo o que ele conhecia. E agora a gente chega ao clímax dessa história. Dentro da casa de Cornélio, com todos reunidos, uma barreira ainda maior do que a porta da casa estava prestes a vir abaixo. Ali Pedro começa a pregar. E a essência da mensagem dele é revolucionária, é totalmente inclusiva. Ele basicamente diz: Deus não tem favoritos. O amor dele é para todo mundo, a salvação é para todo mundo. Porque Jesus Cristo é o Senhor de todos. Não de um povo só, mas de todos. E aí acontece o extraordinário. Pedro nem tinha terminado de pregar. No meio do sermão, o Espírito Santo é derramado sobre Cornélio, sua família e amigos que estavam ali. Foi uma confirmação imediata vinda do próprio Deus de que aquelas pessoas estavam sendo aceitas. E é aqui que a gente entende a dimensão do que aconteceu. Pedro e os outros judeus que estavam com ele ficaram maravilhados, de queixo caído. Por quê? Porque os gentios tiveram exatamente a mesma experiência que eles tiveram lá no dia de Pentecostes. O derramamento do Espírito, a mesma evidência de falar em outras línguas, era a prova final e irrefutável de que Deus os estava incluindo no seu povo. Diante daquela cena, Pedro faz uma pergunta que não precisava de resposta. Era uma pergunta retórica. Ele diz: escuta, se o próprio Deus já os aceitou dando o Espírito Santo, quem somos nós para negar o batismo com água? A ação de Deus simplesmente calou qualquer preconceito ou argumento humano. O caso estava encerrado. E esse acontecimento todo não foi só um evento isolado na história. Ele foi a revelação prática de uma verdade central sobre quem Deus é e como Ele age. A grande lição que fica, a palavra que resume tudo, é aceitação.
A percepção profunda de que Deus não faz acepção de pessoas. Para ele, não importa a nacionalidade, a cultura, a cor da pele. A graça dele está disponível para todos, sem nenhuma distinção. Sendo assim, essa história não é só um relato do passado, é uma verdade que continua viva e muito prática. Ela nos mostra que o convite da fé é universal e que a missão da igreja é justamente derrubar os muros que nós, seres humanos, insistimos em construir. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, e é uma pergunta muito poderosa. Naquela época, as barreiras culturais e étnicas eram óbvias, e essa mensagem as destruiu. Mas e hoje? Quais são as barreiras, os preconceitos, as exclusões que essa mesma mensagem nos desafia a derrubar em nosso tempo? A verdade da aceitação de Deus não mudou, e o nosso desafio de vivê-la também não.